Tá. Eu não sei se as pessoas... Ah, tá. Estão aqui. Muito bem. Então, pode colocar, Gabriel. Na hora que você conseguir aí, você me fala. Só vou entrar como host aqui para poder transmitir. Tá. Ya estamos al aire. Sim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. É com grande prazer que iniciamos mais um dia do nosso 25º Congresso da Sociedade Ibero-Americana de Gráfica Digital. Gostaríamos de começar hoje, antes da conferência da professora Lúcia Santaella, fazer os nossos agradecimentos em relação, sobretudo, ao dia de ontem, agradecer a todos que estiveram presentes, parabenizar todos os autores pelas apresentações e dizer que no dia de hoje nossa agenda está muito cheia e amanhã também damos prosseguimento e teremos a finalização do nosso congresso. Precisamos de lembrar que as votações para o Comitê Executivo Internacional da Sociedade Ibero-Americana de Gráfica Digital está aberto. Esse ano, são 5 novos integrantes que passarão a compor a sociedade, membros eleitos por toda a comunidade, portanto, votem, façam as suas escolhas. Neste ano, por exemplo, eu e Paula deixamos o comitê executivo, porque já cumprimos nosso tempo, e estamos ansiosos também para dar as boas-vindas aos próximos membros. Okay, well, good morning, everyone. Thank you again for yesterday, everyone that joined yesterday, all the amazing presentations you all have. And we really appreciate that we had an amazing day sharing our knowledge. I really appreciate also the people that came live here in person at Georgia Tech. That was amazing. We had amazing keynotes and panels, and also 7 papers presented here. So thank you to everyone for their time and the investment. The energy across the SIGRADY Zoom platform was amazing. So as Fred was saying, we have 2 voting systems to vote for. One, the I don't know the word in English, de estatutos. Necesitamos votar por los estatutos de SIGRADY que han cambiado y están disponibles. Les llegó un email a todos los miembros de SIGRADY. Por favor, revisen cuáles son los cambios, y la votación es hasta el día de hoy a la noche, me parece, para votar si están de acuerdo o no con esos cambios. El 6 es el Comité Ejecutivo Internacional y renueva 5 miembros este año, por lo que Fred y yo salimos del 6 este año y ya cumplimos nuestros 4 años de servicio. Así es que hay otros candidatos que están esperando tener esta hermosa experiencia también. So please vote for the what is it? I don't know. Okay, for the estatutos, and also vote for the new candidates that we have. We have 5 spots available. And you know, I leave you there and leave Fred to welcome Lucia. Ok, gente, eu também havia me esquecido. Estamos com os estatutos para apreciação e votação por todos os membros da sociedade. Vocês também receberam o convite. Então, era um estatuto bastante antigo, ele foi atualizado, e aí precisamos que vocês, né, tomem ciência e deliberem se estão de acordo com esse novo estatuto. Bom, passamos então hoje a nossa conferência, primeira conferência de abertura do dia, que é da professora Lúcia Santaella. A professora Lúcia Santaella, ela é pesquisadora 1A do CNPq,
graduada em Letras, Português e Inglês, é professora titular do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da PUC de São Paulo, com doutorado em Teoria Literária pela própria PUC, livre docência em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicação e Arte de São Paulo. É coordenadora da pós-graduação em Tecnologias da Inteligência Digital, diretora do Centro de Investigação em Mídias Digitais e coordenadora do Centro de Estudos Persianos na PUC de São Paulo. Para a nossa comunidade ibero-americana, vocês verão também, acessando, por exemplo, o currículo Lattes da professora, que ela já foi professora convidada em diversas universidades, no contexto latino-americano, também europeu e pelo mundo afora. Os números de formação da professora são impressionantes. São 258 mestres, doutores, pós-doutores, que defenderam seus títulos sobre a sua orientação desde 1978 até o presente momento, tendo supervisionado 13 pós-doutorados. A professora Lúcia Santaella tem 51 livros publicados, entre dos quais 6 são em coautoria e 2 estudos críticos. Recomendo todos os livros da professora. Organizou também a edição de 26 livros, e além dos livros, a professora Lúcia Santaella tem aproximadamente 500 artigos publicados em periódicos científicos, tanto no Brasil quanto no exterior. E as suas áreas mais recentes de pesquisa são comunicação, semiótica cognitiva, computacional, inteligência artificial, estéticas tecnológicas, filosofia e metodologia da ciência. A professora Lúcia Santaella sempre foi uma grande inspiração para mim e tenho certeza que vocês vão adorar essa conferência. Frederico. Sorry. I was asked to read all of that in English again. Yes, Paula, please. Yes. So Lucia Santaella is a researcher for the National Council for Scientific and Technological Development, Category 1. She graduated with a bachelor in Portuguese and English languages, and with a PhD in literary theory from the Pontifical Catholic University of Sao Paulo in 1973. Dr. Lucia Santaella became professor in communication science at the same university in 1993. And she currently is full professor of the graduate program in communication and semiotic at Pontifical Catholic University of Sao Paulo. She is the coordinator of the graduate studies program in digital design intelligence and technologies, director of the Center of Research in Digital Media, and coordinator of the Persian Studies Center at PUCSP. She has published 51 books, 6 of which are co-authored and 2 are from critical studies. Lucia has also been editor of 26 books. In addition, Lucia Santaella has published nearly 500 articles in scientific journals in Brazil and internationally. Her most recent areas of research are communication, cognitive and computational semiotic, artificial intelligence, technological aesthetics, and philosophy and methodology of science. This is an impressive resume. Lucia, thank you so much. It's an honor. Okay. Shall I? Well, devo começar, não é? Sim, por favor. Muito obrigada por esta apresentação. Frederico, obrigada pelo convite. Fiquei muito honrada. É um prazer estar aqui com vocês, especialmente porque fiquei sabendo agora que você é lá de um lugar que mora muito perto do meu coração. Tem várias pessoas lá que se formaram comigo, então, obrigada por tudo, pelo convite, me sinto muito honrada e eu vou compartilhar, porque eu tenho aqui um PowerPoint com algumas imagens
para acompanhar o meu texto. Ele entrou ou não, né? Sim, entrou, perfeito. Muito obrigado. Então, está perfeito. Só complementando que a UFJF também tem a senhora com muito carinho, muito especial para a gente na Faculdade de Comunicação. Muito obrigada. Então, eu vou falar sobre espaços hiperhíbridos. Aliás, é um texto ainda inédito, porque ele está sendo publicado num livro que deve sair agora em novembro, que será meu 52, né? 52? Isso. Então, que se chama Humanos Hiperhíbridos. E hoje eu vou falar sobre os espaços, não é, que constituem essa hibridização bastante complexa que nos constitui como humanos atualmente. Então, aqui estão indicados meus grupos de pesquisa, não é, nesses endereços. Em primeiro lugar, meu endereço, eu costumo responder e-mails, quem tiver interessado em entrar em contato comigo, ali está. E depois eu tenho um grupo de pesquisa há já 12 anos, Sociotramas, que é um grupo que estuda par e passo as transformações pelas quais, aliás, transformações muito rápidas, pelas quais o mundo digital vem passando, não é? Hoje a gente sabe não é, em que ponto ele se encontra, em que a digitalização se transformou em datificação. Inclusive, muitos trabalhos têm saído sobre a datificação do eu. Bem, então, esse grupo Sociotramas, inclusive, a última produção deste grupo, nós já editamos 5 livros, e a última produção é sobre deepfake, das fake news às deepfakes. O segundo grupo, que é o grupo Transobjeto, é um grupo mais filosófico, onde a gente contrasta a relevância do Peirce com as tendências filosóficas, não é? A relevância da filosofia científica de Charles Sanders Peirce, nós contrastamos, comparamos e avaliamos com as últimas tendências da filosofia contemporânea. O grupo CIEP já tem 25 anos, e, viu, Frederico, quando você disse que este evento se repete há tantos anos, isso no Brasil é um milagre, porque são tantas as adversidades que a gente acaba interrompendo no meio do caminho. Mas, enfim, esse CIEP já existe há 25 anos e ele se dedica especificamente aos estudos de Peirce, do pragmatismo e das aplicações da semiótica no mundo da comunicação. E, atualmente, eu estou ocupando um cargo no Instituto de Estudos Avançados da USP, uma cátedra, que é a Cátedra Oscar Sala, e aí a gente tem um repositório muito interessante de uma série de postagens daquilo que a gente vem produzindo desde abril deste ano. Então, com isso, eu dou início... por que não? Quase todas as imagens desta minha apresentação são de autoria do artista Marcos Novak, que um trabalho que eu admiro muitíssimo. Ele é arquiteto digital, ele é designer e é um artista. Então, concentra um pouco, não é? Ou seja, muito, tudo aquilo que este evento está colocando a público. Então, ilustra as ideias que eu pretendo desenvolver aqui,
o seu imaginário não se detém no visual, mas também ele tem uma grande imaginação verbal. Ele fala, desde 1998, ele fala das arquiteturas líquidas, arquitetura virtual, arquiteturas líquidas no ciberespaço. Ele também trabalha com transarquitetura, arquitetura quântica, topologias turbulentas e halogênese. Então, ele é muito inspirador para tudo que eu vou colocar. E aqui embaixo a gente tem um endereço de uma entrevista dele para que vocês possam conhecê-lo. Então, vamos lá. Eu vou apresentando em palavras e vou tentar ir acompanhando minhas palavras com imagens ilustrativas, a maior parte das imagens dele, Marcos Novak. Então, há algumas décadas, tornou-se praticamente impossível deixar de usar o termo hibridismo para caracterizar tudo o que diz respeito às culturas humanas. Atributo que sempre coube com muita justeza às culturas latino-americanas. Ou seja, na América Latina, nós sempre fomos híbridos, de saída. Não foi casual o prêmio concedido pela Latin American Studies Association em 2002 ao melhor livro sobre a América Latina, que foi um prêmio concedido a Nestor Garcia Canclini, que ocupa também uma outra cátedra no mesmo instituto hoje, Instituto Avançados da USP. Portanto, uma cátedra companheira, não é, da minha cátedra. Ele ganhou o livro dele, não é? Ele é argentino, mas ele está no México, radicado no México há algum tempo. Sua obra, Culturas Híbridas, Estratégias para Entrar e Sair da Modernidade, de 1989, marcou época pela agudeza com que ele analisou as instabilidades e constantes reorganizações dos cenários culturais, os deslocamentos e contradições, os desenhos móveis da heterogeneidade temporal e espacial das sociedades latino-americanas. Com isso, o livro prenunciou a enorme expansão pelas quais as várias formas de hibridismo, que tendo início no plano mais amplo da cultura, iriam passar daí para frente. Então, essa apresentação minha pretende evidenciar as modalidades de hibridismo, são várias formas, e suas misturas, até o ponto do hiperhibridismo. Vamos começar com os hibridismos culturais. Na cultura, no campo da cultura, hibridismo inclui as noções de mestiçagem, grupos étnicos misturados, miscigenação, sincretismo, fusões religiosas de símbolos africanos e americanos, referindo-se ainda a muitas outras espécies de misturas interculturais. Contatos culturais densos, trocas e cruzamentos de temporalidades históricas altamente diversas. No seu emprego do termo, Canclini preferiu híbrido aos vocábulos correlatos sincretismo e mestiçagem, porque híbrido abrange várias mesclas interculturais, não apenas raciais, como o termo mestiçagem, e porque permite incluir as formas modernas de hibridização
melhor do que sincretismo, que se refere quase sempre a fusões religiosas ou de movimentos simbólicos tradicionais. Portanto, ele foi muito feliz, em 1989, com esse termo hibridismo. Embora seja marca registrada das culturas de todo o continente latino-americano, é no Brasil que o hibridismo cultural encontra sua expressão aguda. A cultura brasileira é fundamentalmente uma cultura oral, visual, corpórea, tátil, na qual tudo se mistura, em termos lógicos, podendo ser chamada de cultura fuzzy. Até já escrevi um texto sobre isso, Brasil, uma cultura fuzzy. O papel desempenhado por signos não verbais e de larga escala e intensidade, estendendo-se por toda a vida cotidiana, pelas festas populares, celebrações informais e mesmo cerimônias formais. Antes que as teses de Bakhtin sobre carnavalização tivessem sido conhecidas no Brasil, o antropólogo também admirável Roberto da Mata, já em 1977, havia realizado uma leitura crítica do caráter brasileiro que apresentava muitas similaridades com as teorias da paródia, do riso, do dialogismo, desenvolvidas por Bakhtin. Algumas décadas antes disso, é preciso lembrar, o poeta modernista Oswald de Andrade havia se debruçado sobre a contradição entre marginalidade e alegria no seu Manifesto Antropofágico, de 1928. De acordo com esse manifesto, as culturas periféricas devem aprender, não é, o antropofagismo, como selecionar, devorar e traduzir criativamente as melhores informações provenientes das culturas dominantes, como uma maneira de converter o tabu em totem e de buscar na alegria a prova dos 9. Eu acho que a gente tem que recuperar o Manifesto Antropofágico para nós fazermos a leitura, não é, disso que está muito em voga, essas teorias sobre o neocolonialismo. Foram nítidas as repercussões do antropofagismo oswaldiano no movimento cultural e musical do tropicalismo. Aqui utilizado, eu vou utilizar o tropicalismo como um exemplo maior do hibridismo cultural brasileiro. De fato, um dos fatores que os teóricos e críticos do tropicalismo mais desenvolveram foi sua evidente aproximação com a antropofagia cultural de Oswald de Andrade. O próprio modo pelo qual esse movimento estético musical irrompeu no contexto sócio-cultural brasileiro pode ser considerado como antropofágico, um modo devorador, descentralizado, implacavelmente crítico, tanto é que eles foram, durante a ditadura, foram presos, dado o teor de criticismo desse movimento. Rebelde, aparentemente anárquico, que Favaretto, a partir de uma expressão utilizada por Caetano Veloso, chamava de mistura tropicalista. Mas eu prefiro dar no nome de hibridismo semiótico. Inclusive, já em quando? Muito cedo, 86, eu publiquei um livrinho pela Nobel sobre tropicalismo e
poesia concreta, convergências. E lá eu estudava já esse hibridismo que eu chamava de um hibridismo intersemiótico. O ambiente ruidoso dos memoráveis festivais de música da televisão, Record, o partido alto em termos econômicos, que a indústria cultural conseguia extrair da sedução que a música popular exercia sobre a massa de um público emergente, o fervilhamento de uma juventude universitária dividida em antagonismos políticos, o dilaceramento das camadas majoritárias da população brasileira. Estou recordando aqui aquela época, não é? Muito sombria da ditadura, que muitos agora têm relembrado, infelizmente. Após o golpe de 64, tudo isso compunha um contexto confuso, fragmentário, pulsando em ritmos diversos, propício ao afloramento fundamente crítico e corrosivo de uma devoração antropofágica fiel à raiz oswaldiana. Eu estou chamando tanta atenção para isso, porque eu acho que nós temos atualmente que fazer uma revisão contemporânea do movimento antropofágico e do próprio tropicalismo, apropriando-se dos ritmos mais enraizados na tradição folclórica regional brasileira e latino-americana, miscigenados aos ritmos urbanos, nacionais e internacionais, abrindo-se aos resultados dos experimentos musicais realizados em laboratórios de criação e integrado nos procedimentos de criação os novos recursos técnico-eletrônicos, guitarra elétrica, microfone, alta fidelidade, diversidade de canais de gravação, o tropicalismo escapou dos limites estritos da música popular, ao mesmo tempo em que operou dentro dela. Com isso, trouxe para a música popular, em um fenômeno típico de deglutição intersemiótica, materiais, procedimentos e recursos que são próprios de outros códigos e linguagens. Assim, o tropicalismo criou uma hibridização de linguagens, numa sintonia a mais perfeita com a mais híbrida naquela época, dentre todas as mídias, a televisão, que era justamente a mídia de difusão do tropicalismo. A rigor, naqueles anos, não existia ainda mídia mais híbrida de linguagens do que a televisão. Imagina se a gente compara hoje com o computador. Que ela viria a parecer hoje, essa mídia televisão hoje parece bastante limitada se ela ficasse em si mesma, porque ela também está se hibridizando, diante da convergência das mídias, que passaria a ser moto corrente na cultura do computador. Então, passemos agora para essa etapa, né, dessa grande revolução que nós estamos vivendo, revolução cultural, econômica, política, que é o hibridismo das mídias no ciberespaço. Então, eu vou fazer um pequeno retrospecto, o ciberespaço antes e o ciberespaço agora. Na cultura digital, o hibridismo das mídias está ligado à fusão das 4 formas principais da comunicação humana: o discurso escrito, imprensa, revistas, livros, o audiovisual, televisão, vídeo, cinema, as telecomunicações, telefone, satélites, cabo, e a informática, computadores e programas informáticos. A esse processo cabe com justeza a expressão convergência das mídias. Aliás, no começo dos anos 2000, essa expressão era palavra de ordem.
convergência das mídias, que está na base do hibridismo midiático e que foi uma espécie de expressão obrigatória a partir dos anos 90, 2000. Entretanto, não se pode deixar de considerar, para complementar, que o hibridismo das mídias só adquire sua real complexidade quando a multimídia se alia ao hipertexto, um tipo de estrutura que se define pela não linearidade de suas 4 características, que foram levantadas por Manovich no seu livro Languages, The Languages of New Media, de 2001, infelizmente nunca traduzido para o português. A topologia, a multilinearidade, a reticularidade e manipulação, como elas foram discutidas nesse livro, que a gente precisa revisitar sempre, porque ele é fundamental. A topologia indica a manutenção do todo, independente das ações que o sistema possa sofrer. Multilinearidade refere-se à estrutura de nós e conexões, fragmentos que se combinam, que é chamado de lexia, né? Dependendo do trajeto que é estabelecido graças às possibilidades não lineares permitidas pelos hiperdocumentos. Hoje a gente faz tudo isso com aplicativos, mas naquela época era uma navegação, era uma viagem. A reticularidade designa o diagrama do hipertexto, que tem sua estrutura no formato de uma rede. A manipulação resulta das 3 características anteriores e significa que o hipertexto se atualiza, só atualiza o seu potencial em função da manipulação que é exercida sobre ele. O usuário ajuda a construir o hipertexto quando age sobre ele, que é isso que a gente chama agora, não é, de interatividade, que é a palavra-chave de qualquer movimentação que a gente tem no ciberespaço. Então, quando essa informação não vem apenas na forma do texto, mas numa mistura de texto, imagens fixas e animadas, 2, 3D, vídeos, sons, ruídos, gráficos, sinais, e quaisquer outras misturas de signos e linguagem, então o hipertexto passa a se chamar hipermídia. Tenho mantido fidelidade à ideia de que a hipermídia, claro que eu agora vou ter que rever, não é, essa ideia de que ela é a linguagem própria das redes informacionais, ou seja, da internet e, por que não, do ciberespaço. Embora a convergência de mídias, sem dúvida alguma, lhe seja subjacente, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: eu dizia, não é, que ela implica a constituição de uma nova linguagem, uma nova espécie cognitiva na complexa ecologia dos signos. Eu vou ter que rever isso, porque o metaverso está vindo por aí. E, nessa medida, a hipermídia só preparou o terreno para o metaverso. Mas continuemos. A hipermídia implica a constatação de uma nova linguagem, uma nova espécie cognitiva. Na complexa ecologia dos signos, cujo DNA encontra-se nas hipersintaxes híbridas, que nascem das misturas inconsúteis de uma diversidade de sistemas de signos, ou seja, a mais híbrida dentre todas as formas híbridas de linguagem. Percebem que com o metaverso nós estamos dando um outro salto? O Manovich não chama de hipermídia, ele chama de hibridização midiática.
ele está mais certo, porque hibridização midiática dá conta também do metaverso. Então, mesmo sabendo do risco de incorrer em repetições daquilo que eu venho desenvolvendo há bastante nos meus livros, eu quero rebater aqui uma ideia corrente que muita gente anda repetindo, de que o ciberespaço morreu. Eu acho essa afirmação equivocada. Porque essa ideia do ciberespaço se torna cada vez mais necessária. Se a gente não continuar usando a ideia do ciberespaço, fica difícil acompanhar o desenvolvimento do próprio ciberespaço, de lá para cá. Então, a gente tem que abandonar essa história de pegar uma palavra da moda e achar que 5 anos depois ela morreu. Não, o ciberespaço não morreu. Ele continua cada vez mais complexo. Não, eu voltei para trás. O ciberespaço, vamos falar um pouco do ciberespaço antes e agora. Ele é um espaço que as redes fizeram nascer. Espaço informacional, virtual, global, pluridimensional, sustentado e acessado pelos computadores. É um espaço que não apenas traz a qualquer indivíduo situado em um terminal de computador fluxos, em qualquer computador, inclusive um pequeno celular, fluxos ininterruptos e potencialmente infinitos de informação, mas também lhe permite comunicar-se com qualquer outro indivíduo, em qualquer outro ponto da esfera terrestre. Bauman deu um tiro na mosca quando qualificou de líquida a cultura contemporânea. É um estado que se opõe a qualquer forma de solidez, que encontra na expressão semiótica, justamente no subespaço e nas linguagens que lhe são próprias e que fluem ao ritmo da efemeridade, do fugaz, fugidio, aparecimento e desaparecimento em frações de segundos e toques de dedos apressados, de imagens, sons, vídeos, textos, gráficos, tudo se misturando nas novas ordenações daquilo que a gente poderia chamar de hipersintaxis, feita de hipersignos. Antes do surgimento dos dispositivos móveis, quando ainda era preciso ligar o computador atado a fios, aquela chatice de muitos anos atrás, para poder viajar pela informação, a realidade parecia dividir-se em 2 planos. Naquela época se falava o virtual e o real, como se o virtual não fosse real. Então, são esses equívocos, não é, conceituais, que a própria realidade vai ajudando a gente a corrigir. Então, nem vou me demorar a isso, porque isso tem tudo a ver com um neocartesianismo, não é? Essa divisão dicotômica de mundos. Então, não foi casual que essa dicotomia desaparecesse quando as redes sociais, graças aos acessos aos dispositivos móveis, começaram a tomar conta dos espaços de uso das redes. Então, foi por aí, quando a gente começou a usar dispositivo móvel, que as pessoas falaram, o ciberespaço morreu, porque eles achavam que o ciberespaço era aquele espaço virtual. De fato, conforme os dispositivos móveis foram tornando o in-off simultâneo, foi também se desenvolvendo a impressão de que o ciberespaço tinha desaparecido. Contudo,
O que deveria ter desaparecido, na verdade, era justamente a ideia anterior equivocada do ciberespaço como um espaço paralelo. Longe disso. Trata-se de um espaço informativo em expansão, cada vez mais imiscuído em nossas vidas. Não é? Tanto é que o Floride chama de que nós agora é on-life, não é in-off, é on-life, in-life. Uma vez que continua a abrigar o universo, notoriamente em evolução das redes e dos usos que podem ser feitos delas. Então, vamos agora para o hibridismo dos espaços. Falei do hibridismo cultural, o hibridismo das mídias, agora vamos para o hibridismo dos espaços. Portanto, contrariamente à crença da morte do ciberespaço, quanto mais os celulares foram se tornando multifuncionais e inteligentes, tanto mais foram permitindo práticas de acesso remoto à informação e à comunicação sem fronteiras, em qualquer lugar que o usuário esteja, no espaço físico. Então, tudo misturado. Essas práticas construíram um novo espaço de misturas inextricáveis entre o ciberespaço e os ambientes físicos que os nossos corpos biológicos habitam. Olha o que está acontecendo agora. Estou aqui na minha casa, vocês nas suas casas, e estamos ao mesmo tempo no ciberespaço. Tal mistura, de modo algum, significou o crepúsculo do ciberespaço. Ao contrário, ele continua a existir, mas agora como um espaço enredado, que passou a ser chamado de espaço híbrido, ou espaço síbrido, quer dizer, um novo tipo de espaço que combina o físico e o digital em ambientes sociais criados pela mobilidade dos usuários conectados via aparelhos móveis de comunicação. Espaços híbridos ou síbridos ocorrem quando não mais se precisa sair do espaço físico para entrar em contato com ambientes digitais. A emergência da portabilidade contribuiu para a possibilidade de se estar constantemente conectado a espaços digitais e de literalmente se carregar a internet inteira para onde quer que a gente vá. O abandono da concepção dos espaços paralelos pela nova concepção dos espaços simultâneos e, consequentemente, híbridos, marcou tanto no Brasil quanto no exterior. Vou recordar um pouco aqueles que falaram dessas questões no momento em que deveria ser falado. Desde a década de 2000, momento em que o tema do hibridismo das culturas, das linguagens, dos espaços, veio para um primeiro plano. Um dos primeiros a colocar a necessária ênfase no fato de que o ciberespaço em nada se assemelha a um território extranatural, pairando acima da fisicalidade do mundo, foi Castells, em 2000. Pensar a sociedade em rede para ele implica conceber o ciberespaço também como parte integrante de um espaço de fluxos. Este se caracteriza, antes de tudo, pelas práticas sociais. São as nossas práticas que alimentam o ciberespaço. Ele não é um espaço abstrato, fora da nossa vida. Ele é alimentado pela por aquilo que nós colocamos nele. Ora, a infraestrutura material embutida em estruturas urbanas torna essas interações possíveis, composta pelas tecnologias digitais
e por uma rede física. Outro autor, em 2004, grande estudioso da cibercidade, cidade ciborgue, o espaço foi André Lemos. O espaço de fluxos é a organização de uma nova estrutura específica, definida pela concentração e descentralização territorial, articulada pelas redes telemáticas, o ciberespaço. Eu também não vou aqui, por modéstia, não vou ficar citando, como eu acompanhei também esses temas no tempo, e inclusive acompanhei muito as ideias do Lemos. Então, o ciberespaço está conectado hoje aos espaços de lugar, ruas, monumentos, praças, passam a ser interfaceados pelo espaço de fluxos por meio dos diversos dispositivos de conexão às informações digitais. Outra que trabalhou muito, ela é brasileira, mas ela trabalha hoje na Califórnia, foi Adriana Souza Silva. Já em 2004, ela já falava, não é que enquanto na internet fixa os servidores e roteadores representam os nós fixos da rede digital, em uma rede móvel, celulares se tornam tais nós carregados por usuários que se deslocam por espaços físicos. Vou citar uma frase dela. Nesse movimento, não apenas os nós da rede se tornam móveis, mas também os caminhos através dos quais os nós se movem são de suma importância para a configuração daquilo que nós chamamos de redes hoje. Então, uma vez que a tendência desses espaços híbridos é a de dissolver a pretensa fronteira entre lugares tidos como físicos, de um lado, e os espaços informacionais, de outro, criando um novo espaço próprio, que não pertence nem propriamente a um nem a outro, tenho também chamado, eu gosto do nome que eu dou, mas como ele é muito poético, ele não pegou, mas não importa. Eu chamo de territórios, espaços intersticiais. Eu gosto porque nós estamos hoje habitando espaços de interstício, nenhum nem outro, na mistura deles. O Lemos chama de territórios informacionais. Gisele Beigemann chama de territórios híbridos. O que une todas essas terminologias, híbridos, híbridos, intersticiais e informacionais, é a constatação de um espaço criado pela conexão de mobilidade e comunicação materializado nas redes sociais, desenvolvidas simultaneamente em espaços in-off. São, acima de tudo, espaços móveis. Mais do que isso, espaços que eu gosto de chamar desde, pera um pouco, 2007. Eu comecei a chamar de espaços de hipermobilidade, ou melhor, espaços sociais conectados e definidos pelo uso de interfaces portáteis, como os nós das redes. Vamos falar um pouquinho desses espaços de hipermobilidade. Uma vez que as sobreposições, cruzamentos, intersecções entre eles são inextricáveis, parece caber com justeza o termo hipermobilidade para caracterizá-los. Imagens aí do Marcos Novak, né? É uma maravilha, eu adoro as imagens dele. Não é? Cabe muito bem a ideia dele de turbulência espacial. O termo hipermobilidade, porque a mobilidade física
do cosmopolitismo crescente, foi acrescida a mobilidade informacional nas redes. Com os aparelhos móveis, ambas as mobilidades se entrelaçaram, entrecruzaram-se, tornaram-se mais agudas pelas ações de uma sobre a outra. Olha, eu estou começando, inclusive, a chamar de arquimobilidade, porque é tudo misturado de uma maneira tão capilar que fica... e nós estamos dentro disso. Quando a conectividade chegou ao ponto de se transformar em nosso novo oxigênio, quando deixou de fazer sentido a expressão entrar na internet, pois ela está sempre lá na palma da mão, quando a computação pervasiva e a ubiquidade se tornaram regra, a palavra hipermobilidade, nos espaços hiperíbridos, está longe de ser uma hipérbole. Então, vamos agora ao nosso último tópico, porque eu não posso abusar da paciência de vocês. Hibridismos múltiplos heteróclitos. Além de significar a mistura daquilo que é diverso, o hibridismo foi tomando conta de vários níveis da realidade, das culturas contemporâneas, até a capilaridade das mídias, tal como se apresentam nas redes de comunicação. E na raiz das mídias, o hibridismo entre os signos textuais, estou fazendo um retrospecto, sonoros e visuais que por elas circulam. A trajetória dos hibridismos revela que sua tendência é se expandir. Não é por acaso que eu estou falando do metaverso. Estou começando a juntar material para poder trabalhar isso num livro que eu estou agora terminando de escrever. Finalmente não terminei o livro antes, não é? De enfrentar esse novo desafio. Não é? Claro que a gente tem que ser crítico, não é? Isso toca, não é? Na complexidade do humano, mas também não pode simplesmente ignorar, né? Como se não fosse, não tivesse nenhuma importância. Então, no mundo das linguagens, aí, metaverso, a expansão do híbrido é notória. Desde o jornal, seguido do cinema, rádio, televisão, a tendência das mídias tem sido a de uma crescente hibridação de linguagens, numa direção que a revolução digital está cada vez mais explorando no limite de suas possibilidades. Uma prova encontra-se na mistura inextricável do in-off que os dispositivos móveis permitem. Essa tendência expansiva encontra-se agora na perspectiva da convergência total a partir da internet das coisas, do Big Data e da inteligência artificial. Que nome mais adequado poderia dar a tudo isso, senão espaços hiper-híbridos? Ao fim e ao cabo, outra imagem nova. Tudo isso parece dar razão à tese de Merlin Donald, um autor que eu adoro, de que a mente moderna se tornou uma estrutura híbrida, construída de vestígios de estágios biológicos anteriores, junto com recursos simbólicos de uma memória externa, hoje constituída de uma pluralidade de sistemas sígnicos produzidos graças a tecnologias cada vez mais sofisticadas e inteligentes. Enfim, parece que a evolução da mente humana caminha de modo a sintonizar com o ambiente em níveis múltiplos, com sintonizadores multinivelados. Basta a gente ver uma criança de 2 anos manipulando o celular. Mas resta saber se o humano está à altura
da evolução de sua mente híbrida. Até agora, tudo parece indicar que não. Resta ver, basta ver, em que se converteu a utopia de que se cercou o desabrochar das redes sociais na passagem do milênio. Poucos anos depois, convertida em um oceano de fake news, negacionismo, de descrença e desprezo às instituições democráticas. Dia 22 sai um livrinho meu, De Onde Vem o Poder da Mentira. Em uma verdadeira avalanche de desinformação generalizada e de antagonismos que se dilaceram. O que pensar do humano? Essa é uma grande questão. Muito obrigada. Uma salva de palmas também. Muito obrigado, professora José Santaella, pelas brilhantes palavras, pela exposição, pela conferência que tanto abrilhantou a nossa manhã aqui no nosso 25º Congresso da SIGRAD. Realmente falar dos hibridismos, né, e aí fazendo esse percurso dos hibridismos culturais, hibridismo das mídias, dos hibridismos dos espaços, e terminando com os hibridismos múltiplos, heteróclitos, nos faz pensar e nos dá a expectativa desse próximo livro que virá, não é? Revisitando algumas coisas que a gente já conhece da produção da senhora, e agora também ficamos aí ansiosos para poder ler esse próximo livro. Na fala da senhora, até retomou alguns autores, alguns pesquisadores que já estiveram no SIGRAD ao longo desses 25 anos, como keynote speakers também, como, por exemplo, Marcos Novo, a própria Gisele Bigman, todos eles já estiveram, e aí a gente vê como que as falas vão se interligando, né, e compondo, então, essa noção mais ampla da nossa discussão da própria cultura digital. A mim também me agrada bastante, né, sabendo dessa fundamentação, desse lastro teórico das reflexões da senhora, pensar no hibridismo semiótico ou intersemiótico, que está na base de toda a produção, né? Me permita entrar em diálogo também, eu acho que matrizes da linguagem e pensamento e ele não está pegando aqui por causa do meu fundo, né? Enfim, é uma referência. Outro dia mesmo, lá no programa de pós-graduação em comunicação da UFJF, a gente no Instagram vai lançando algumas referências, e eu trago o próprio livro da Matriz da Linguagem e Pensamento, porque está preocupado em refletir as bases semióticas dessa estruturação da linguagem, né? Depois dele, claro, que tantas outras já vieram, e ele, para mim, foi muito importante para poder pensar na linguagem híbrida do design, que foi a minha própria tese, e esse é meu último livro, junto com a Vera Nojima, da PUC-Rio. É um livro lançado pela PUC-Rio também, que é sobre as manifestações da linguagem híbrida no design contemporâneo. Então, eu fico assim, ansioso e na expectativa de ver as nossas próximas conversas. Eu já tenho duas perguntas, e eu não sei se a gente faz elas separadas, mas fique à vontade também responder separado ou conjuntamente. A senhora acredita que a pandemia nos obrigou, e nos obrigou a todos, não só nós, pesquisadores, estudiosos, que já vínhamos pensando nisso, mas nos obrigou a pensar ou repensar na noção de espaço-tempo digital? Essa é uma pergunta. E já temos uma segunda, de repente as pessoas podem ir colocando, já estou vendo aqui no YouTube também tem, já a gente faz. Uma segunda é como fazer uma crítica ao ciberespaço, à cultura digital,
do ponto de vista latino-americano, do ponto de vista da exclusão digital, dos infoexcluídos, dos digitalmente excluídos, daqueles que passam fome, né? Como integrar isso tudo numa única discussão? Então, fique à vontade. Eu vou começar com a primeira pergunta. Excelente, porque é preciso lembrar que, desde Einstein, o tempo e o espaço são inseparáveis, né? Não é? Nós não estamos mais no universo newtoniano e kantiano, de que tempo é uma coisa, espaço é outra, e nem são absolutos, né? Então, a pergunta é muito boa, porque tudo isso que eu coloquei sobre o espaço, muito obrigada, viu? Porque eu tenho que enriquecer um pouco essa ideia de que não são apenas espaços hiperhíbridos, é uma questão de uma mistura de temporalidades. Eu comecei a perceber isso quando eu comecei a estudar, nos anos 80, a pós-modernidade. O que a pós-modernidade trouxe para nós, isso é a coisa mais importante, porque o Otávio Paz disse o seguinte, uma frase maravilhosa: uma cultura, uma civilização se define por sua concepção do tempo. O que a pós-modernidade nos mostrou, e tem tudo a ver com a arquitetura, porque nas artes ela começa na arquitetura, então, foi uma ruptura com a visão linear do tempo. Ora, coincidiu com o advento do mundo do computador, dos bancos de dados. Quando você tem bancos de dados manuseáveis, então é toda a temporalidade da civilização humana que se coloca à disposição, criando, não é, uma intrincada temporalidade. Bom, agora eu vou para a pandemia. Ora, o que a pandemia trouxe para nós? Bom, sem falar, não é, do tanto que a gente sofreu, processo de adaptação, as perdas, crise geopolítica, não é? Não vou entrar nisso, né? Os jornalistas batem nessa tecla todo dia. Então, mas sob, não é, esse plano, não, sobre, isso fica, esse plano de readaptação, a pandemia mostrou que o ser humano é realmente o animal mais adaptável do planeta. E agora a gente vai ter que fazer a reversão. Ou a gente acha que, de repente, nós vamos voltar e vamos ser iguais nós éramos antes da pandemia. Não. Ora, só para chegar no ponto, o mundo digital, nós passamos a conviver com ele. O mundo digital, ele foi para nós, não é, Frederico? E Paula? Esse mundo digital foi o que nos salvou. Senão, nós seríamos reduzidos ao silêncio. E o nosso trabalho é o trabalho de transmissão. A gente vai acumulando conhecimento para quê? Egoístamente? Não, porque nós trabalhamos no campo da transmissão. Não é? E essa transmissão que o mundo digital ajudou a ficar muito menos hierárquica do que costumava ser. Enfim, nós mudamos em termos de funcionamento cognitivo. O nosso funcionamento cognitivo mudou. Por exemplo, não se trata mais, não é, da gente chegar presencialmente com algum papel na mão para dar uma palestra. Nós temos, eu tive um problema para entrar, o meu vídeo, a gente tem que estar negociando com uma série, não é, de
pistas e ícones do mundo digital. Enfim, a pergunta é muito boa. Nós vivemos, evidentemente, numa outra temporalidade, e não é por acaso que o Freud explica, eu esqueço o nome dele, imagine, do Facebook. Eu tenho uma antipatia solene pela figura dele, que agora virou, ele se fantasiou de um avatar, né? Bom, Zuckerberg, por isso que ele lançou e teve a coragem de lançar o metaverso, porque nós ficamos preparados para o metaverso a partir do mundo digital. Hoje, pessoas que nunca tinham professores, aberto computador, foram obrigados a um aprendizado. Só para dar meu testemunho, em uma semana, eu tive que aprender 4 plataformas. E uma delas, os alunos estavam tão ansiosos que uma delas era uma plataforma de game. Eu não jogo game, só escrevo sobre games. Bom, então, nós adquirimos uma competência com o mundo digital. Não é? Inclusive as gerações que têm mais dificuldade, que hoje se equipara à competência que uma criança de 10 anos tem. Muito bem, vamos para a segunda questão, que é crucial. Eu tenho chamado a atenção. Nós vivemos uma contradição abissal. Na América Latina, e como eu vivo no Brasil, eu falo pelo Brasil. Ela é abissal. Primeiro, porque o mundo lá fora gira numa velocidade espantosa. A inteligência artificial se desenvolvendo de uma maneira complexíssima. E aqui, não é? Além de todos os problemas que nós já temos, nós temos que enfrentar a questão da diferença profunda daqueles que têm muito e daqueles que não têm nada. E tem saído uma bibliografia, não é, bastante crítica sobre as novas formas de capitalismo. Tem um capítulo inteiro sobre isso no meu livro, que deve sair já daqui a pouco. As novas formas de capitalismo, e uma delas, bastante crítica no contexto latino-americano, que se chama o neocapitalismo dos dados. Nós fornecemos dados, a Europa se preocupa profundamente com a questão da segurança, não é? E inclusive dos direitos humanos, o direito à privacidade, e aqui a gente ainda tem que lutar com esta contradição paradoxal, é um verdadeiro oxímoro. Enquanto o mundo digital segue aceleradamente para, não é isso que o Zuckerberg agora resolveu chamar de metaverso, nós aqui ainda lutamos. Eu nem vou falar das outras contradições. Esse país é um oxímoro. Ouviram? São partes que não se juntam. Porque quando eu falo dos espaços e tempos hiperíbridos, eles vão se conectando e um vai conversando com o outro. Aqui nesse país nada conversa com nada. Mas eu não vou entrar, eu não vou fazer disto aqui um muro de lamentações, porque senão, se a gente cai na pura lamentação, nossa mente para de funcionar.
nós ficamos catatônicos. E eu prezo, não é? Esse movimento cognitivo da nossa inteligência para enfrentar desafios, que não faltam. Muito bem, maravilha. Professor, olha só, nós temos aí mais uns 5 minutinhos para a gente poder concluir, porque logo na sequência a gente passa para a sessão de apresentação de artigos, mas nos chegaram mais 2 perguntas. Uma é da Mari Tocello, que é membro do comitê assessor da SIGRADE. Ela pergunta se a senhora poderia comentar um pouco mais como pensa que pode ser o futuro da cidade híbrida, como pode ser essa futura cidade híbrida. E também uma outra pergunta, porque aí a gente encerra com essa, que é do professor Chico Pimenta, lá do meu programa de pós-graduação também. Né? Não, a senhora pode falar melhor dele do que eu. Ele diz assim, olha, ele veio lá pelo YouTube, você falou da superação da dicotomia entre real e virtual. Ficções criadas pela fake news estariam dentro do que Peirce compreende como real, na medida em que criam efeitos semióticos? Então, vamos para a primeira, que é sobre a cidade. Olha, já há uns bons anos, hein? Deve fazer uns 4, eu organizei um livro, fui organizadora sobre cidades inteligentes. O futuro da cidade. Olha, eu tenho agora um encontro no Café Filosófico e uma palestra semana que vem no Retina sobre futuro. Eu não sei. Eu não sei. O que eu posso dizer é que, para nós continuarmos vivendo num planeta de quase 8 bilhões de habitantes, certo? Nossa vida não pode ser gerenciada, eu não vou falar manipulada, gerenciada, vamos para o nível mais elementar, sem que seja auxiliada por inteligências que estejam voltadas para questões cruciais que precisam ser atendidas. Então, cidade do futuro, eu não gosto de fazer profecias, mas a gente pode apalpar o presente, não é isso? A gente apalpa o presente, vê o presente, ressignifica o presente em função dos encaminhamentos do passado. E isso nos permite a levantar algumas hipóteses sobre o futuro. Eu acho que isso é importante. Então, o que eu digo que as cidades inteligentes têm que ficar cada vez mais incrementadas. Mas, diante da crise climática, a cidade tem que se expandir até encontrar um planeta inteligente. Mas vocês sabem que o ser humano prima pelo egoísmo. Basta a gente ver o comportamento dos países avançados da Europa diante da pandemia. Salve-se quem puder. Então, não existe ainda um pensamento político planetário, que eu chamo de cosmopolítica. Se nós não nos prepararmos para um futuro, e quando eu digo nós, é cada um de nós, são os governos, são as pessoas que tomam decisões no poder. Se a gente não se preparar para sair de si
e desenvolver um pensamento coletivo para o bem comum, não o bem comum do brasileiro ou do latino-americano, o bem comum da espécie. É ela que está em jogo hoje. Bem, vou responder agora rapidamente. Não é o Francisco, um prazer te ouvir. O Francisco é um pisciano legítimo e foi meu aluno, portanto, quantos alunos eu já tive, todos moram no meu coração, principalmente aqueles que seguiram a pesquisa em Percy. Esses moram duplamente no meu coração. Então, olha, o Percy se chamava de real tanto a primeira idade, o mundo do possível, do incerto, do indefinido. O incerto e o indefinido é tão real quanto o acontecimento, aqui e agora, que é tão real quanto geral. Se a gente levar isso em consideração, a gente se livra de saída desse vício ocidental cartesiano de pensar tudo como 0, 1. Ou é 1 ou é 0. Para Percy isso não existe, porque o pensamento triádico e o pensamento que significa pensar nas mediações não permite que a gente fique cultivando dicotomias. Então, foi graças ao Percy que, desde o começo, quando falava em real, virtual, eu pensava com os meus botões. Que cartesianismo! Aliás, foi assim que eu vi o filme maravilhoso, maravilhoso, não é? Lá das irmãs... Ai, como chamou esse filme? Santo Deus! Bom, ai, como chamou esse filme? Não importa. Que nossos corpos ficavam lá e o mundo digital era um mundo separado do mundo... aquela série, que também Games me lembra, Francisco, o nome do filme. Não seria Avatar? Aquela tríade. Avatar? Bom, não importa. Hã? Avatar? Não, o Avatar não, lindo. Não, aquele, não importa, só para terminar. Mesmo esse filme que fez tanto sucesso, eu pensava, meu Deus, que neocartesianismo, como se a nossa mente pudesse ter alguma existência independentemente dos nossos corpos. Então é isso. A hora que terminar, eu tenho certeza que eu vou lembrar o nome do filme. Tá bom, muito obrigada. Ah, Matrix, falaram no Claro, YouTube. Matrix. Pronto. Aliás, é o nome do meu livro que você citou. A Eu Matrix. esqueci Claro, o nome. e dou os créditos para o Gil Franco, que estava ali, que falou Matrix para a gente. Matrix, aquilo é ridículo. O teu corpo tem que ficar parado. Olha, naquele meu livro Navegar no Ciberespaço, que eu escrevi em 2004, eu já arraso com essa ideia. Vamos parar com isso? Tá bom. Obrigada. Não, professora Lúcia Santaella, muito obrigado. Olha, foi um prazer imenso, mais uma vez. A Sociedade Ibero-Americana de Gráfica Digital agradece com toda a deferência, não é, a sua presença e sente-se honrada pelo aceite do convite e por nos brindar com essa reflexão intelectual. E, mais uma vez, estamos à espera dos próximos 50 livros. Com certeza. Já estão vindo 2, eu estou terminando. Pronto. Outro. Já estamos no 100º. Então, muito obrigado de coração. Obrigado também a todos que estão aí nos acompanhando, seja pelo YouTube ou de dentro mesmo da sala. Nós vamos passar para as sessões de apresentação dos artigos. Em 3 minutinhos a gente já está começando. E segue toda a programação. Maravilha, muito obrigado. E tchau para vocês. Bom trabalho. Tchau, tchau. Obrigado. Um abraço.